Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje é dia de falar de um tema que requer bastante atenção. Estou falando das ações small caps. Elas já trouxeram felicidade para muitos, mas também não é raro que causem dor de cabeça. E agora elas estão voltando a ficar em evidência. E hoje é dia de falar sobre alguns cases e o motivo delas estarem em alta, depois da vinheta. Salve pessoal, Sammy Boy. Olha, as chamadas small caps são companhias que por definição são menores que as empresas de maior capitalização na B3. Aqui no Brasil tem certa divergência sobre o valor, o intervalo exato do mercado que uma empresa tem que ter para ser considerada desse tipo, mas uma média é de 2 bilhões de dólares. De qualquer forma, são menores do que as chamadas blue chips, como Petrobras, Itaú, Vale, mas ainda assim são empresas relevantes. E o que nos faz trazer o tema a esta mesa é que elas estão chamando a atenção por sua performance. Se a gente pega o acumulado do ano do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, a gente vai ver que até o comecinho de junho ele subiu 2,5%. No mesmo período, o índice de small caps subiu 8%. É uma diferença considerável. Só que alguns investidores, principalmente os pouco experientes, acabam atraídos para essas empresas. Em maio, por exemplo, o índice das small caps teve uma alta de 14%. O Ibovespa, 3,7%. Mas calma, porque há uns perigos por trás desses números. Vamos começar falando, antes de tudo, sobre quais small caps são as mais recomendadas por analistas. Como em todo novo mês, casas de análise e bancos soltam suas carteiras recomendadas. E olhar as que são destaque acaba sendo uma forma interessante de pegar ali os consensos dos especialistas. De acordo com o levantamento do ADVFN, as empresas que mais apareceram entre as recomendações foram nomes como Pets, Randon, Irani e outras. A gente vai colocar aqui na tela as que estão dominando as indicações das casas de análise. A Pets, de acordo com analistas, é um dos destaques, por ser a maior no seu ramo e por ter market share ainda baixo, de apenas 6%. Companhias maiores de determinados setores normalmente têm benefícios claros frente às menores. Um deles é a melhor negociação com fornecedores. Elas compram mais em quantidade e, por isso, conseguem mais descontos. A Pets é bem indicada, além do fato de estar expandindo. A Jalles Machado também aparece na lista das mais recomendadas. A empresa, que trabalha com cana-de-açúcar e etanol, está em um bom momento de ganhos com seus produtos tendo se valorizado consideravelmente, somado, assim, ao fato dos seus diferenciais competitivos. Essas duas empresas, apesar de serem duas small caps, trazem algumas diferenças entre si. Analisando as semelhanças, basicamente é que essas duas são empresas que vêm com apetite de crescer. A Jalles Machado comprou no ano passado a usina Santa Vitória. Já a Pets vem em uma empreitada de abrir mais unidades, foram 43 nos últimos 12 meses. De forma orgânica ou inorgânica, elas tentam avançar nos seus setores. Só que aí entra uma questão que está impulsionando essas empresas nas últimas semanas. Apesar de todos os esforços, essas empresas dependem, obviamente, do cenário macro para deslancharem. Se os brasileiros estiverem sem dinheiro, por exemplo, é muito provável que gastem menos com pets. Afinal, as empresas não são ilhas. E o que vem acontecendo recentemente é que as projeções para a economia brasileira estão melhorando. Com isso, as ações vão junto. A mesma coisa acontece do lado dos gastos, principalmente com juros. Como a gente já falou, small caps são empresas menores, muitas vezes em busca de crescimento acelerado, só que também tendem a ter maiores alavancagens, mais dívidas. Em meio à tentativa de crescer, elas pedem empréstimos, só que aí, quando os juros aumentam, os gastos financeiros vão junto. E é por isso que nesse momento, com o Brasil crescendo mais do que o esperado, a inflação controlada e perspectivas de quedas nas taxas de juros, as empresas conseguem ter boas altas. Elas surfam tanto pelo lado dos ganhos quanto pelos gastos. E é por isso que você está vendo tanto comentário sobre esse assunto, já que estamos em uma possível mudança de ciclo.
Se a gente tiver essa mudança de ciclo, essas companhias devem trazer melhores resultados. O mercado não espera a mudança sair do papel, ele se antecipa. Mas há quem ainda pregue cautela. O Morgan Stanley, por exemplo, falou em um relatório recente que está buscando maior exposição a empresas ligadas ao cenário interno brasileiro, como varejistas, caso da Petz. Eles, contudo, preferem, por enquanto, companhias maiores e justificam por conta de um dos maiores motivos que levam gestores a falarem sobre cautela com small caps, a liquidez. As ações dessas empresas negociadas na bolsa geralmente não têm um volume muito alto. Às vezes acontece de você não conseguir vender o papel ou até qualquer oscilação resulta em uma queda brusca de preço. Se você pega carteiras mais conservadoras, as small caps sempre têm uma fatia pequena das alocações, algo ali entre 5% e 15%, dificilmente mais do que isso, justamente porque há esse risco. Se o cenário muda com um acontecimento político grave que seja, essas empresas podem sofrer bastante. Mas, se não, elas podem oferecer retornos consideráveis. Para a Petz, alguns analistas enxergavam um potencial de alta de mais de 100% no ano passado. Alta que não aconteceu. Na verdade, caíram 66%. Agora, para além das small, com tantos sobes e desces, há também algumas consideradas defensivas, com setores menos expostos ao cenário macro, que é o caso, por exemplo, da Jalles Machado. Diferentemente do varejo, empresas que trabalham com usinas não são tão impactadas por ciclos. As pessoas vão continuar comprando etanol, que é um combustível, ou açúcar, um alimento. Só que elas, por isso, também tendem a oferecer retornos menores. É a relação risco-retorno, não tem muito como fugir dela. A Guide, por exemplo, na sua carteira de junho, afirmou que vem preferindo ações mais defensivas, como Eco Rodovias ou São Martinho. Mas comparando com a carteira de maio, eles tiraram a Sanepar e incluíram nomes mais, digamos, ousados. Caso da Cielo e Cruzeiro do Sul. Para justificar, eles citam justamente a perspectiva de queda nos juros. Enquanto o cenário vai se solidificando, a gente deve ir vendo uma maior alocação nessas empresas, porque o risco diminui. Só que quanto mais o cenário vai ficando claro, menor é a valorização. É a beleza do mercado, né? Enfim. Vocês têm exposição a small caps? Gostam da tese de crescimento? Compartilhem aí nos comentários. E agora partiu Giro de Notícias. O Brasil passou a ter quase 2 milhões de investidores cripto, segundo a Receita Federal. Este é o maior número desde que o órgão passou a receber declarações de ativos digitais de indivíduos e de corretoras com sede no país. No relatório referente ao mês de abril, a Receita apontou um crescimento 19,2% maior no número de CPFs quando comparado a março. A quantidade de CNPJs também aumentou. Pela primeira vez, passou dos 65 mil. E a Unipar informou que negocia com a Novonor a compra do controle da Braskem. Com isso, as ações BRKM5 chegaram a registrar alta de 6%. A maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul enviou uma proposta pela petroquímica, incluindo o pagamento parcial dos bancos credores, além de novas condições para o saldo da dívida. Também foi apontada a possibilidade de a antiga Odebrecht continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem. E o Credit Suisse comentou que está otimista com as ações brasileiras, revisando as recomendações para as empresas do setor de tecnologia nacional. Sinqia é a top pick do setor, uma vez que combina crescimento robusto de receita e margem crescente. Notícias giradas e eu queria fazer um lembrete. Estamos aqui falando de cautela. Não é prudente vocês saírem aí enchendo o carrinho de small caps. Ainda mais um país emergente como o Brasil, onde, como diria Malan, salvo engano, até o passado é incerto. Imagine o futuro, sem contar que cada um tem um perfil de risco, né? Precisa diversificar, coisa que você já sabe. Dito isso, podemos encerrar, Doni, mas não antes de eu agradecer a você pela audiência e pedir para vocês darem uma fortalecida no canal, se inscreverem, ativarem o sininho, deixarem um comentário, esmagarem o like. Agora sim, nos vemos aqui no Invest News e nos próximos Cafeínas. Tchau, tchau.
É isso, Sammy Boy. Valeu, pessoal. Bons investimentos. Tchau.